Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube da vida. Então vamos lá, olha só. Nesse vídeo agora você vai aprender como é que você faz para fazer filtragens e também não só filtragens, mas filtrar e ordenar coisas em uma lista, mais especificamente, né, em um flat list no React Native, beleza? Então, antes de começar a gente mexer no código aqui, eu explicar o que está acontecendo, etc. Já, primeira coisa, aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho vermelho chamado inscreva-se? Se tem, você já está errado logo de início, porque você não se inscreveu ainda no nosso canal. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho, porque ele é muito importante para ver se a gente está agradando vocês e continuar mandando mais tutoriais para vocês. Legal? E também, já no começo do vídeo, já pausa o vídeo agora antes de começar, tá? E já comenta aqui embaixo quais ideias de tutoriais, de coisas que você quer aprender de infinitas linguagens, tá? Não precisa ser especificamente de React Native também não, tá? Já põe aqui tutoriais, ideias de tutoriais legais que eu vou ler ou perguntas também para a gente responder em outros quadros do nosso canal, beleza? Então, conto com a sua contribuição e agora vamos para cá para o nosso vídeo, tá? Então, olha só, eu criei aqui uma estruturazinha mínima para a gente começar a focar especificamente na parte de filtragem e ordenação da nossa lista, tá? Então, eu criei aqui meio que um aplicativo de contatos, né? Basicamente isso. Então, eu tenho aqui um input, um text input, né? Aqui está o código, tá? Então, eu tenho aqui ó, um text input, que na verdade é esse campinho aqui, que o cara pode clicar e começar a digitar o nome de alguma pessoa, tá? E aí ele vai filtrar baseado nessas pessoas que estão aqui da minha lista, tá? Todas as pessoas são fictícias, esses nomes, e-mails, fotos, tudo é fictício aqui, beleza? Então, mas eu botei algumas coisas de propósito. Então, por exemplo, eu botei aqui Júlia Shinoda e Andresa Shinoda com o mesmo sobrenome, para que quando a gente procura aqui em cima, por exemplo, Shinoda, ela ache essas duas. Quando a gente põe só Noda, por exemplo, ela vai achar também essas duas aqui, tá? Se a gente botar, por exemplo, Júlia, ela vai achar essa Júlia e vai achar essa Júlia também, tá? Então, algumas coisas aqui eu botei de propósito, tá? Mas é tudo aleatório essas informações. Também botei aqui ó, um touchable opacity, em outras palavras, um botão, né? E dentro desse botão eu botei um ícone, que é esse íconezinho aqui, ó, que eu vou clicar nele. Quando a gente clicar nele, ele vai ordenar essa minha lista em ordem alfabética, tá? Aprendendo a você fazer o processo de ordenação, de modificação dessa lista, você pode ordenar ela como você quiser, tá? Ordem alfabética, enfim, por idade, por e-mail, enfim, você faz o que você quiser aí com essa lista, tá bom? Então, beleza. Em termos de recursos que nós utilizamos aqui, eu estou utilizando aqui em cima, para esse íconezinho especificamente, o Expo, como está tudo no Expo aqui, né? Com o Vector Icons, mais especificamente o Material Community Icons, beleza? Então aqui embaixo, ó, eu estou usando esse cara, esse componente, que basicamente ele é um SVG, tá? Desse íconezinho aqui, tá? Só isso mesmo. Logo abaixo dessa parte inicial, eu tenho o meu flat list. Só isso, tá? O flat list basicamente é a minha lista, né? Eu estou passando aqui os dados, já vamos falar sobre esses dados. E eu estou passando aqui ó, o list item, componente list item, que é cada uma dessas pessoazinhas aqui é um componente desse list item, tá? Então, esse cara aqui eu também criei, ele está aqui ó, na pastinha components, list item. Então, muito simples também, estamos usando o Style Sheet para fazer a parte visual, né? o design basicamente. Então, muito simples, bem tranquilinho, está aqui a estilização e ele basicamente é um botão, por isso que ele é clicável aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma imagem, que é a fotinha da pessoa, ele tem o nome e o e-mail. Só isso. Muito simples, né? Esse componente. Então, vamos voltar para cá. E aí, no final aqui eu só botei um status bar light para que fique branquinho aqui em cima, tá? Só para ficar bonitinho, nada mais. A estilização do aplicativo também está aqui, usando o Style Sheet também. Não quis botar nenhum tipo de Style Components, nem nada extra para a gente não complicar, né? Para facilitar para vocês, legal? E a única coisa em termos de, fora o design, né? Em termos de funcionalidade que já tem, é no campo de pesquisa aqui, quando eu aperto nele, que ele vai abrir o teclado, né? E uma observação, você não está vendo o aplicativo inteiro aqui, porque eu diminuo a telinha um pouquinho para fazer a gravação, tá? Então ela não está do tamanho do monitor, ela está um pouquinho menor.
eu não consigo, na verdade bem menor, e aí eu não consigo ver o aplicativo inteiro. Mas o teclado está aparecendo aqui e a gente consegue ver o suficiente para a gente brincar com o nosso código, tá bom? Então, o que a gente já fez aqui de funcionalidade. Quando eu começar a digitar aqui, por exemplo, Júlia, digitei aqui Júlia, ele não está filtrando, óbvio, isso a gente vai fazer em aula, né? Mas ele já está armazenando o que eu estou digitando, tá? Então, por exemplo, aqui ó, no meu text input, eu já tenho o value e já tenho o onChangeText. Quando a gente mudar o texto, ou seja, digitar cada uma das letras, né? Ele já vai salvar nessa state que eu criei aqui, ó. Então já está salvando em Search Text, beleza? Então isso aqui já está pronto. E outra coisa que já está pronta é o clique no íconezinho de ordenar. Então, quando eu clico aqui nesse íconezinho, ele já está executando ó, o onPress com essa função handleOrderClick, que é essa função aqui, ó, que não está fazendo absolutamente nada. Então, ela está prontinha para a gente sim criar o processo de funcionamento dela, tá bom? Então, deixa eu só remover esse Júlia daqui, fechar o meu tecladinho e está pronta aqui a nossa aplicação, pelo menos explicada, né? Para a gente começar a meter a mão na massa de verdade e fazer o processo de filtro, tá? Isso nos leva ao último item antes de a gente começar a mexer em código mesmo, que é esse cara aqui, ó. O data, que são as informações, né, dessa galera aqui, tá vindo de onde? Tá vindo dessa variável results. E quem é esse carinha aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu dei um import aqui em um arquivo JS chamado results, né? E estou pegando ele, jogando diretamente ele no meu flatlist. E o que é ele? Deixa eu abrir aqui. Ele é um array, simples assim. É um array, basicamente. Eu estou simulando como se a gente tivesse feito, por exemplo, uma requisição a uma API qualquer. Então, requisitamos lá o nosso servidor ou uma API de terceiros, enfim, tanto faz. E ela trouxe para a gente esse resultado. Eu peguei o resultado, joguei na tela. Somente isso, né? Basicamente isso. Então, como eu falei, todos esses dados aqui eles são aleatórios e eu estou usando aqui, por exemplo, para as fotinhas da galera, um serviço bem legal chamado Pravatar, tá? Então, ó, tá até com o site aberto aqui, que ele gera imagens aleatórias de pessoas, simples assim, avatares aleatórios, tá? Então, ele tem até as instruções aqui, ó, tem um linkzinho, você põe o tamanho da foto que você quer, tem, você pode direcionar para uma foto específica, né, botando esse carinha aqui, tá? Então, muito simples, muito tranquilo de trabalhar com isso aqui, tá? Eu estou usando ele aqui, então perceba, eu estou gerando uma foto de tamanho 150 e eu estou botando aqui fotos específicas, no caso 31, 32, eu peguei aleatoriamente esses números, tá? E ele está gerando aqui a foto dessa galera, tá? Simples, básico e tranquilo. Por isso que você está vendo aqui fotos de pessoas aleatórias, para ficar bonitinho o meu negócio aqui, tá? Então, vamos voltar aqui para o app e agora sim, vamos começar a meter a mão na massa. Então, é o seguinte, o primeiro conceito que você tem que entender quando a gente está falando sobre flatlist e quando a gente está falando sobre modificar o resultado que está aparecendo aqui, no caso que é o que a gente vai fazer, né? Filtrar é uma modificação, ordenar é outra modificação também que a gente vai fazer. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que, a princípio, a grosso modo, né? Explicação a grosso modo. Não tem como a gente trocar a fonte de informações de um flatlist. Então, eu não posso simplesmente vir para cá e modificar a fonte que eu estou mandando informações para o meu flatlist. Então, quem tem que modificar? Os dados da fonte que eu já referenciei, certo? Então, no caso aqui, eu estou vindo aqui, puxando results e jogando para cá, que é um array, simples assim. Isso daqui é basicamente imutável. A não ser que eu vá lá no arquivo e troque as informações, mas aí o usuário não tem como fazer isso, né? E muito menos o aplicativo tem como fazer isso. Tem que eu, programador, ir lá e trocar informações para ele vir e modificar alguma informação nessa lista. Mas eu não tenho como dinamicamente fazer essa modificação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar essa variável dinâmica. Fazer com que eu tenha como modificar as informações que estão dentro dela, tá? Uma vez que eu não tenho como mexer na informação que está sendo exibida aqui na tela pelo data. Eu tenho que trocar o que eu estou mandando para o data. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tornar esse carinha aqui dinâmico. Como é que a gente faz isso? Com o state. Então eu vou vir aqui e eu vou criar um state específico para a gente jogar lá, tá? Então const, vou chamar aqui de list, por exemplo, set list, use state, e ele
Eu estou botando aqui só um array vazio. Mas a gente não precisa botar um array vazio aqui porque a gente já tem os valores para a gente botar, que é results. Então, eu já estou jogando aqui, ó, results para cá, tá? Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou lá no meu flat list e eu tiro o results daqui e eu substituo por list. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, perceba, o aplicativo continua funcionando normalmente, continua aparecendo as informações normalzinho. Por quê? Porque eu estou jogando results dentro da minha lista. Tá? Então, eu estou pegando o resultado, estou passando para uma variável dinâmica e aí eu estou pegando essa variável dinâmica e eu estou jogando no meu flat list. Tá? Isso agora me deu a possibilidade de trocar as informações de list, porque list é dinâmico. Então, eu troco o list, ele vai automaticamente trocar as informações da tela. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer agora, vamos começar pela filtragem, né? Pelo processo de filtragem. Então, quando eu for digitando alguma coisa aqui nesse campinho pesquise uma pessoa, eu quero que, enquanto eu estou digitando, ele vá filtrando a minha lista. Tá? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente pode usar um use effect para monitorar o meu search text. Certo? Então, o efeito ele vai ser indireto. Não é que enquanto eu digitar, ele vai filtrar. Não. Ele vai, quando eu digitar, ele vai salvar as informações em search text. Eu estou monitorando a mudança de search text e uma vez que search text mudou, quer dizer que eu estou digitando alguma coisa, ele pega o que eu digitei e ele filtra na minha lista. Tá? Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Deixa eu subir só aqui e eu vou adicionar aqui o use effect para a gente poder utilizar o use effect. Então, vamos para aqui para baixo. Logo aqui, abaixo dos states, tá? Eu vou dar um use effect. Então, está aqui a funçãozinha. Eu vou jogar uma função para executar aqui dentro dela. E o segundo parâmetro aqui do meu use effect vai ser um array com quem eu quero observar, né? Então, eu vou observar search text. Legal? Então, vamos lá. Aqui dentro do use effect é onde a gente vai fazer esse processo de verificar o que o cara está digitando, se ele digitou alguma coisa, se ele apagou tudo, por exemplo. Porque se ele apagou tudo, aí eu tenho que mostrar minha lista completa, tá? Que inclusive é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, ó, se search text ele é igual a vazio, ou seja, se não tem nada aqui, ou é porque acabou de abrir o aplicativo, ou é porque o cara simplesmente apagou tudo que ele tinha digitado, tá? Então, search text está vazio. Quando o search text for vazio, o que é que a gente faz? Eu dou um set list e eu mando quem? O meu resultado puro. Quem é o meu resultado puro? Results. Legal? Então, a partir de agora, quando eu digitar alguma coisa que eu não tiver digitado nada, ou quando abrir o aplicativo, ou quando eu apaguei tudo, enfim, ele vai entrar aqui e ele vai pegar o resultado bruto, né, o total, e ele vai jogar na minha lista. Simples assim. Caso contrário, ou seja, caso eu tenha digitado alguma coisa, agora sim a gente parte para o processo de filtragem. Tudo bem? Então, ó, nós vamos usar para fazer essa filtragem o seguinte. Vamos dar um set list, tá aqui. Eu vou dar um enter aqui, que aí aqui a gente já faz o processo de filtragem, tá? Então, eu filtro pela lista? Não, porque se já tiver, por exemplo, eu digitei J, ele já filtrou aqui a galera de J. Então, na minha lista, no list aqui, eu só vou ter a galera do J, certo? Então, se eu digitar U, ele não tem que filtrar dessa galera do J, ele tem que filtrar da galera inteira, porque pode ser que ele ache mais alguém, tá? Então, todo filtro que eu fizer sempre é baseado nos resultados totais, legal? Sempre é baseado na lista inteira. Eu pego a lista inteira, filtro e aí pego o resultado disso e jogo em list. Tudo bem? Então, ó, results.filter, vamos fazer um filtro aqui, tá? Isso aqui é JavaScript normal, né? Um filtro em um array, basicamente. Então, vou jogar aqui uma função para a gente fazer esse processo de filtro. Então, eu vou receber aqui na minha função vou chamar de item, mas você pode chamar do que você quiser, tá? Como é um item só, eu posso simplesmente deixar ele aqui. Isso aqui é JavaScript normal, tá? E aqui é que a gente vai fazer o nosso filtro. Como é que vai ser o nosso filtro? Olha só, vamos dar um if e a gente vai fazer a seguinte verificação. Se o item específico que eu estou filtrando naquele momento, ele vai dar um loop em todos os itens de results e cada um ele executa essa função, tá? Então, item.name,
Quem é name? Ó, aqui em results eu tenho name, que é o nome da pessoa, tá? Então é esse cara que a gente está verificando aqui agora. Ponto index of, ou seja, vamos procurar uma string específica no nome da pessoa. Então se eu botar aqui um J, ele vai procurar J no nome de quem tem o J, tá? Se ele achar esse J, qual é o resultado do index of? O index of é JavaScript normal, tá? Se ele achar um J, ou o que é que eu quiser buscar, né? Ele vai ter um resultado na posição que está aquele J naquela string. Então, por exemplo, o nome Júlia. Eu botei um J, vai estar na posição 0, tá? Quando ele não acha o string of, ele vai me retornar -1, tá? Então, tudo que for maior do que -1, quer dizer que ele achou naquela string específica. Se ele achou, então tudo bem. Eu vou vir para cá e eu retorno true. Ou seja, pega esse item específico aqui, por exemplo, pega aqui Júlia Santos e joga ele no meu filtro. E aí eu vou jogar o filtro aonde? Em list, tá? Caso contrário, return false. Legal? Agora, claro, vamos tirar esse J aqui e a gente vai substituir por quem? Por search text, que é justamente o que o cara digitou no meu campinho. Tudo bem? Então, olha só. Fiz aqui a minha pesquisa básica e aqui ele já está filtrando. Então, toda vez que eu modificar o meu search text, como eu estou observando ele, ele vai executar tudo isso aqui. E ele vai verificar. Ah, digitou alguma coisa? Beleza, vamos para o else. O que é que aqui a gente vai fazer no else? Vamos pegar results e vamos dar um filter. O que é que o filter vai fazer? Ele vai pegar o nome daquela pessoa específica, então ele vai pegar uma vez para Beatriz, outra vez para Júlia, outra vez para Pedro e assim sucessivamente, né? E vai procurar o que eu digitei. Ah, achou? Ou seja, deu maior do que -1, quer dizer que ele achou. Então pega esse cara. Não achou? Então já remove ele do meu filtro. Tudo bem? Então vamos testar para ver se está funcionando? Vamos lá. Se eu vim aqui, cliquei aqui, ele abriu o teclado e agora eu já consigo fazer a minha busca. Então, se eu digitar, por exemplo, J, ó lá, digitei J, ele já filtrou as minhas Júlias aqui, né? Se eu apagar, o que acontece quando eu apaguei? Ele entrou no if e aí ele pegou o resultado total e jogou na tela. Então, eu volto para o meu estado original, né? Que é justamente a intenção desse processo. Se eu digitar um P, ele vem e filtra Pedro, tá? Se eu digitar aqui, vamos filtrar pelo sobrenome. Então, S. Quando eu botei S, ó lá, ele já pegou Júlia Santos, porque tem o S. Ele já pegou Júlia Shinoda, porque tem o S. Andressa, porque tem o S. Sara também, ele já pegou, ó, porque tem o S também. Então, ele vai procurar em qualquer lugar do nome que tiver um S, ele já vai pegar automaticamente. Tudo bem? Agora vem um pequeno problema, que pode ser que você não tenha notado, que você não tenha visto esse possível problema, que é o seguinte. Eu tenho o nome Shinoda, por exemplo. Eu não sei nem se é assim que fala, tá? Aos japoneses, chineses aí, me desculpa. Mas se eu quero pesquisar apenas por um pedaço do sobrenome, então eu vou botar, por exemplo, o Noda. Como é que eu faço? Se eu digitar aqui, Noda, perceba, ele não achou ninguém. Então, não está funcionando o negócio. Mas por que não está funcionando? Porque o meu N está maiúsculo, certo? Então, se eu digitasse com um N minúsculo, porque eu não consigo nem ver aqui o teclado para eu conseguir jogar ele para minúsculo, né? Eu vou botar o seguinte, vou fazer um A e aí vou botar Noda, aí eu vou vir aqui com o teclado e vou tirar esse A. Pronto. Agora ele achou, tá vendo? Com o N minúsculo, ele achou. Então agora eu tenho um problema na minha busca, porque minha busca ela tá o que a gente chama de case sensitive, ou seja, ela faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. E eu não quero que isso aconteça, né? Eu quero digitar Noda normal e ele ache a minha Noda, mesmo que eu tenha um N maiúsculo. Eu quero que ele consiga achar normalzinho, tá? Como é que eu faço então para ele fazer esse processo? Deixa eu apagar aqui. Eu vou vir aqui e eu vou fazer duas coisas na verdade. Eu vou transformar tanto o nome da pessoa... Opa, perdi aqui o meu tap. Deixa eu ir clicando. Ele vai... Estou na posição 15. Bom, tudo bem. Enquanto eu vou explicando, ele vai contando aí, tá? Então, ó, eu vou pegar o nome da pessoa e eu vou, antes de dar um index of, eu vou transformar ela em to lowercase. Então, vou rodar a função to lowercase, que eu vou pegar o nome da pessoa e vou transformar ela em minúsculo. Se eu só fizer isso, não vai funcionar.
eu tenho que pegar o que eu também digitei e dar um ponto to lowercase, para que tanto o nome da pessoa quanto o que eu digitei fique em minúsculo. E aí eu comparo baseado em todo mundo estando em minúsculo. Agora sim, não importa se eu digitei N maiúsculo, N minúsculo, enfim, para efeitos de busca, isso vai ser irrelevante. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou só esperar a minha posição aqui, que eu perdi o acesso, né, ao emulador aqui. Só minha posição voltar, aí ele vai aparecer novamente o meu emulador e a gente continua a aula, tá? Então, eu corto para você não ficar esperando. Beleza, ó, voltamos aqui. Então, temos já a nossa parte do filtro agora totalmente funcional. Vamos, na verdade, testar, né, o meu com os dois minúsculos aqui para ver se está funcionando, né? Então, ó, se a gente vir aqui, clicar aqui, eu vou agora digitar o meu Nuda. Então, ó, digitei o Nuda e agora ele achou. Mesmo o meu N estando maiúsculo, sem problema nenhum, ele conseguiu achar. Então, se eu botar só o N aqui, ver se acha outra galera, achou. O N, mesmo maiúsculo, ó, ele pegou o N dos Santos aqui de Júlia, que é minúsculo. Então, funcionou. O N também de Mendonça, né, provavelmente, e do N aqui também. O N de Shinoda, de Andresa, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, ó, tem uma Edna Souza, também pegou. Então, ele conseguiu pegar minha lista aqui funcional sem problema nenhum. Tudo bem? Beleza, então. Criamos a parte do filtro. Mas a gente pode ainda melhorar esse cara, sabe por quê? Olha só, quando eu tenho um if que ele retorna true ou então ele retorna false, quer dizer que o resultado do meu if é o próprio resultado que eu estou esperando, né? No caso, aqui, tudo isso aqui. Então, uma coisa que eu posso fazer é simplesmente pegar, ó, esse cara aqui, vou dar um Ctrl X nele, tá? Vou remover o meu if inteiro e eu vou dar um return nesse cara. Pronto. Esse cara é o próprio resultado que eu estou esperando, certo? E posso ainda melhorar ainda mais, que é o seguinte, eu posso pegar esse cara, dar um Ctrl X de novo, como a minha função ela simplesmente tem um retorno, eu posso remover aqui esse cara e eu jogo aqui o próprio resultado. Então, pronto. Meu filtro está feito aqui em uma linha só, eu estou fazendo todo o filtro que eu preciso, tá? Então, show de bola, beleza. Fizemos aqui primeira parte, né, do nosso processo aqui. Posso até clicar aqui no Prettier, ele vai, ó, dar uma ajeitada aqui no nosso código para deixar ele bem bonitinho, tudo bem? Perfeito. Vamos agora para o próximo passo, que é fazer a ordenação. Então, quando eu clicar aqui nesse botão, ele vai ordenar a minha lista, tá? Isso vai ser feito aqui, ó, na minha função Handle Order Click. Então, você já sabe que, deixa eu abrir ela aqui. Então, você já sabe que agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar results, faço lá a modificação que eu quero nele, armazeno em uma outra variável que no caso é o meu list. Tudo bem? Então, tratando do list, alterando o meu list, automaticamente eu estou mudando, modificando aqui o processo nesse carinha. Tá bom? Então, ó, o que é que nós vamos fazer aqui nesse cara? Então, existe uma função do próprio JavaScript, tá? Chamada sort. Essa função, a gente usa ela justamente para fazer ordenações em array, tá? Então, o problema dessa função é que eu não posso, por exemplo, fazer isso daqui, list.sort. Até posso, mas o problema dela é que, diferente do filter, por exemplo, o filter ele vai pegar o array que eu tenho, ele vai filtrar e ele vai retornar para a gente esse resultado, tá? O sort não. O sort ele vai efetivamente modificar a minha variável. Então, se eu fizer não list, mas results.sort, ele vai modificar a minha variável results. E não é isso que eu quero. Eu não quero modificar ela. Eu quero modificar apenas no meu list para que a minha lista modifique, mas não a minha lista original, tá? O meu resultado original. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma cópia de results e aí, nessa cópia, sim, aí eu estou livre para modificar, tudo bem? Então, ó, isso inclusive é um dos princípios do Solid, né? Então, olha só, se eu botar aqui new list, eu vou fazer uma cópia de results. Então, eu vou botar aqui, ó, results, pronto. Fiz uma cópia de results em new list. Agora em new list, agora sim, eu posso fazer o que eu quiser com esse cara. Então, eu vou fazer o que eu quiser com ele e logo depois de fazer isso, eu dou um set list e ponho
e mando a minha nova variável newList. Legal? Então aqui no meio é onde a gente vai fazer esse processo de ordenação, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, um array assim, ó, tenho 3, 4, 2, 1, para eu ordenar esse cara, eu simplesmente faço sort, acabou, tá ordenado. Simples assim, tá? Não desse jeito, tá? Porque como eu falei, ele vai modificar. Então aqui eu tenho que ter uma variável com esse valor. Então, assim, por exemplo, let exemplo tá aqui, e aí eu dou um exemplo.sort, pronto, acabou. Eu ordenei essa variável, o resultado dela vai ser 1, 2, 3, 4. Legal? Mas nesse caso não é assim que eu tenho a minha variável. Eu tenho uma variável que dentro, um array, né? Que dentro desse array eu tenho um objeto. E dentro desse objeto eu tenho o nome, o avatar do cara, o e-mail do cara também. Então eu tenho mais informações, né? E eu quero ordenar baseado em uma das propriedades que está dentro do meu objeto, que está dentro do meu array. Como é que eu faço então? Eu vou passar um método, uma função, né? Para o meu sort. E aqui dentro dessa função é que ela vai decidir quem vai subir, quem vai descer, quem vai continuar onde está, tá? Então, eu mesmo que vou controlar esse processo de ordenação, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu apagar o exemplo aqui. E vamos lá para o meu newList.sort, tá? E aqui no meu newList.sort eu vou botar aqui uma função, criar aqui minha função, eu vou receber o quê? Dois caras. Eu vou receber o item atual do meu loop, ele vai fazer um loop, tá? Eu recebo o item do meu loop e eu recebo também o próximo item. Porque para eu fazer uma ordenação, eu tenho que saber quem vem depois para eu ver, continua desse jeito. Não, troca a ordem, o que está depois sobe. Não, o que está antes sobe. Então eu vou fazer esse processo, tá? Então eu recebo aqui A e recebo B, o atual e o próximo, tá? Então, ó, vamos lá. O que a gente vai fazer agora com esse processo? Nós vamos fazer duas condicionais. A primeira, vamos verificar, ó, A.name, ele é maior do que B.name? Se sim, então eu dou um return 1. Significa basicamente que, beleza, então agora eu vou pegar o item e eu vou subir esse item, tá? Então, é uma ordenação, né? Então, alguma coisa sobe, alguma coisa desce, ou então alguma coisa se mantém do jeito que está. Então, a primeira verificação é essa. Se A ele é maior do que B, esse maior, tá? Eu estou comparando duas strings, então ele vai ver baseado na primeira letra, se as duas forem iguais, ele vê a segunda e assim sucessivamente, tá? Então, se A ele está na frente de B, então sobe. Caso contrário, a gente vai fazer outra verificação. Então, se A não está na frente de B, então beleza, a gente sabe que ele não vai subir. Mas vamos ver agora se ele vai se manter onde está ou se ele vai descer. Então, se agora B for maior do que A, então ele vai descer, tá? Então quer dizer que B é maior do que A, então quer dizer que A agora vai descer. Então eu ponho -1, certo? Caso não seja, então quer dizer que os dois tipos estão pau a pau, né? Estão igual. Provavelmente são o mesmo nome. Se eles são o mesmo nome, então return 0, ou seja, se mantém do jeito que está. Tudo bem? Então, eu fiz essas duas condicionais aqui. Agora, vamos ver primeiro se elas estão funcionando. Aí depois a gente vai simplificar esse código que você vai ver como vai ficar bem legal. Consigo transformar tudo isso aqui em uma linha só. Simples assim, tá? Mas vamos primeiro testar se está funcionando para a gente entender a lógica desse processo, tá? Então, vamos lá. Vamos vir aqui agora na minha aplicação e eu vou... não vou usar mais filtro, né? Vou clicar no botãozinho aqui. Então, cliquei e, olha lá. Andresa, Beatriz, Edna, Júlia. Aí a outra Júlia está aqui, mas aí pelo nome, né? O S é igual, mas o A ganhou. Então, Júlia Santos subiu, tá? Depois vem o Pedro, depois vem a Sara, enfim, acaba a minha lista. Tudo bem? Então, consegui fazer o meu processo de ordenação aqui, tá? Tá, beleza. Então, como é que eu simplifico agora esse código aqui? Olha só, vamos simplificando usando o nosso bom e velho if assim, ó. Condição, deu a condição, resultado 1, não deu, resultado 2, certo? Então, newList.sort, eu vou receber aqui, tirar o mouse aqui do meio, A
e B, certo? E aí já faço a minha verificação, a minha primeira, né, verificação, aqui dentro mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a.name maior do que b.name, se sim, 1. Caso contrário, outra verificação. Então, ó, vou já abrir a próxima verificação aqui. Ela vai ser o seguinte, b.name é maior do que a.name, que é essa outra aqui, certo? Se sim, menos 1. Se não, 0. Legal? Então, acabei de fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui, eu repeti, só que aqui. Tudo bem? Então, vou apagar essa de baixo e vou manter só essa daqui. Eu posso até, como eu falei, clicar no botão Prettier, ele vai só dar o espaçozinho para ficar bonitinho a minha lista. Tudo bem? Mas vamos ver se está funcionando ainda, né? Então, ó, tá aqui a minha lista original novamente. Se eu clicar, ela vai, ó, ordenar do jeitinho que eu quis. Beleza? Então, em ordem alfabética, priorizando lá, inclusive, vendo, né, letra a letra, se está tudo certinho, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Tá? Então, a lógica disso aqui é só para fazer o processo de ordenação em ordem alfabética. Tá? O processo de ordenação você faz como você quiser. Tá? Se quiser fazer o contrário, decrescente, né? Você só inverte os valores, que ele vai automaticamente, né, fazer o processo decrescente. Tá? Mas o intuito mesmo aqui do processo de ordenação é criar uma cópia do resultado original, porque o sort ele vai modificar essa variável. Tá? Então, eu não quero modificar results. Então, eu crio uma cópia, modifico a cópia e pego essa cópia e jogo para a minha lista dinâmica, né, para o meu list. Que aí, jogando aqui, automaticamente vai aparecer no meu aplicativo aqui, tudo ordenado. Beleza? Então, aprendemos aqui a fazer o processo de filtragem, que também está funcionando, tá? Continua os dois funcionando. Então, ó, se eu botar X, ele pega aqui a minha lista original e ele faz, ó, o processo normalzinho. Tudo bem? Então, os dois itens, tanto o filtro quanto a ordenação, estão funcionando agora 100%. Legal? Espero que você tenha aprendido aqui alguma coisa com esse vídeo. Espero que você tenha lhe ajudado no processo de criação dos seus próprios aplicativos, tá? Então, até o próximo vídeo e, obviamente, né, põe ideias de tutoriais, de coisas que você quer aprender nos comentários. Faz perguntas que a gente vai ter outros quadros respondendo perguntas também, das mais variadas que você quiser. Tá? O like é obrigatório e se você não se inscreveu no canal até agora, assistiu o vídeo inteiro e não se inscreveu no canal ainda, não sei o que você está esperando, porque a gente está postando a todo momento novos conteúdos. Tá? Clica no sininho também, depois de se inscrever, para você receber notificações quando a gente postar novos vídeos. Legal? Então, espero que você tenha gostado e tchau, tchau.